Hoje quero analisar 3 perguntas. Por que essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã começou? Como essa guerra vai terminar? E o que vai acontecer depois que essa guerra acabar? E para responder a essas 3 perguntas, precisamos discutir a natureza e a estrutura da nossa realidade. E a primeira coisa que você precisa entender, que é muito difícil, é que o nosso mundo é uma alucinação. É uma fantasia coletiva, certo? Então, para entender essa ideia, vamos olhar para a alegoria da caverna de Platão. A alegoria da caverna de Platão. E então, nessa caverna, estamos bem no fundo da terra e está escuro. Há um pouco de luz entrando, mas não muita, e estamos todos acorrentados em uma linha juntos, certo? E somos cerca de 1 milhão de pessoas. Estamos no chão, acorrentados ao solo, e não conseguimos realmente nos mover. Não conseguimos nos levantar, não conseguimos nos mover, até mesmo nossos pescoços estão acorrentados. Então não podemos nos virar e ver o mundo ao nosso redor. Ok, então tem cerca de 1 milhão de nós sentados olhando para uma parede ao mesmo tempo. Ok, e esta parede está em branco. Atrás de nós há um grande incêndio. E podemos ver que tem algumas pessoas em volta dessa fogueira reunidas ali, tá bom? Eles, não sabemos quem são, mas têm liberdade para circular. E o que eles fazem é isto. Eles pegam pequenos fantoches de mão e então projetam as silhuetas desses fantoches na parede, criando sombras detalhadas e divertidas. E nós ficamos hipnotizados por essas sombras, porque antes estávamos olhando para uma parede em branco, e agora existem essas sombras em movimento. E achamos que essas sombras são reais, porque não sabemos de nada melhor. Então damos nomes a elas. Certo, damos nomes a elas e criamos uma linguagem para contar histórias sobre essas sombras. E isso se torna, na verdade, a nossa realidade coletiva, ok? Outra forma de dizer isso é que a realidade é uma consciência coletiva. O que é realmente uma alucinação? Ok? Tudo bem. Portanto, existem certos aspectos dessa realidade que precisamos ter em mente, ok? Então, antes de mais nada, o que é realmente importante entender é que o que cria essa realidade é a nossa consciência, a nossa imaginação, a nossa percepção. Ninguém mais, só nós, ok? Então, em outras palavras, a riqueza da sociedade é a nossa consciência. A quantidade de pensamento que colocamos em algo. Então, deixe-me dar um exemplo. Vamos supor que eu pedisse para você fazer um vaso para vender no mercado, ok? Enquanto você está fazendo esse vaso, se estiver ouvindo música, conversando com um amigo, se não estiver totalmente consciente, focado e atento ao fazer esse vaso, ele não ficará muito bom. Mas se você estiver completamente focado em criar o vaso mais bonito que puder e não estiver distraído com nada, então esse vaso será lindo. E, portanto, mais valioso no mercado. Ok, então, em outras palavras, é a nossa atenção consciente que cria riqueza neste mundo e é realmente o dinheiro ou capital que extrai e armazena nossa consciência e a transforma em riqueza. Certo, esse é um conceito realmente importante que a maioria das pessoas não entende, mas você precisa entender isso se quisermos compreender a própria natureza da realidade. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Essa realidade é estruturada para extrair nossa consciência a fim de criar riqueza para a elite, para essas pessoas. Historicamente, existiram diferentes mecanismos que podem ser utilizados para extrair e armazenar riqueza. Então você talvez tenha alguma religião. Então pense em pirâmides. Porque as pirâmides do Egito são capazes de concentrar sua atenção e motivá-lo a realizar determinadas ações, participar de cultos religiosos. Mas precisamos de templos. Essa é uma forma de capital. Outra forma de capital, claro, é a ideia de histórias. Homero é considerado o pai da civilização grega porque escreveu a Ilíada e a Odisseia. São capazes de concentrar a atenção das pessoas e impulsioná-las a grandes feitos. E claro, no mundo de hoje você tem a Bíblia. E o principal mecanismo para extrair e armazenar riqueza no mundo atual, é claro, são os euro, dólar. Mas existe outra força. Isso está sendo criado para substituir os yuan, dólar. E isso se chama inteligência artificial. Muito bem, então o que discutiremos mais tarde é que, na verdade, está acontecendo uma guerra pela alma da humanidade, pela consciência humana. Entre os euros, dólar, a velha ordem mundial, e inteligência artificial, a nova ordem mundial, ok?
Mas quero que você se lembre disso, ok? Certo, então essa é a primeira coisa que quero que você entenda. A segunda coisa que preciso que você entenda é que essas pessoas, nós não sabemos quem são, certo? Mas o que sabemos é que eles não nos forçam a fazer nada. Não há pessoas suficientes do lado deles, entendeu? A forma como eles mantêm o poder é através de manipulação, truques e enganação. E sabemos disso porque, na alegoria da caverna de Platão, um dia, por algum motivo, uma pessoa decide: sabe de uma coisa? Eu sinto que este não é o mundo real. Eu sinto que há algo fora desta caverna. Então ele ou ela começa a mexer nas correntes e percebe que isso não são correntes. São apenas cordas. Eu posso simplesmente me livrar delas. E tem essa corrente ao redor do meu pescoço. É como uma fita. Eu posso simplesmente arrancá-la. E ele não sabe por que faz isso, mas faz. Ele realmente faz isso. E quando ele faz isso, eles nem se importam. Tipo, tanto faz, cara. Faça o que quiser. E então ele se liberta. Ele está cego porque ficou no escuro a vida toda. Mas, de alguma forma, ele reconhece que há apenas luz, ok, fora da caverna. E ele se sente atraído por essa luz. Então ele vai andando, tropeçando em direção a essa luz. E de novo, eles estão observando ele. Eles estão tipo, a gente não liga. Faz o que quiser, cara. Eles não o impedem. Ele sai para a luz e agora está do lado de fora. E é pura luz. Ok, ele deixou a caverna e, a princípio, sente dor e luta para se reorientar nesse novo mundo. Mas então, eventualmente, ele se apaixona por esse mundo. É um mundo lindo e para ele é como se fosse o paraíso. E ele pensa, meu Deus, este é o mundo real. A caverna é um mundo falso que nós mesmos criamos. Deixe-me voltar lá e contar a todos sobre a verdade. E quando ele volta, eles novamente, a elite, não o impedem. Tipo, faz o que quiser, cara. Faz o que quiser, ok? Então, aqueles que estão no poder, você pensa que eles têm um exército, você pensa que eles têm magia e você pensa que eles são maus. Mas, na verdade, todo o poder deles depende da nossa crença no poder deles, certo? Eles mesmos não têm nenhum poder, exceto o de nos manipular. Ok, isso é algo que você precisa entender. A terceira coisa que você precisa entender é que, mesmo sendo um mundo falso, as pessoas não sabem disso. Elas acham que é real. Na verdade, elas acreditam tanto que é real que estão dispostas a morrer por isso. Então, quando esse homem que viu o paraíso, que viu a verdade, que voltou para dizer a todos que essas correntes que vocês têm não são reais, nós podemos nos libertar e escapar para o mundo real. Se ele ousar dizer isso a eles, juntos eles o matarão. Certo, você entende? Então, em outras palavras, a realidade é uma alucinação, é criada por nós, mas nos apaixonamos por ela. E estamos tão apegados a ela psicologicamente e emocionalmente que se alguém nos disser que é falsa, nós matamos essa pessoa por isso, certo? Então são essas três coisas que quero que você mantenha em mente enquanto exploramos o nosso mundo. Porque o nosso mundo, na verdade, é apenas a caverna de Platão. Certo, então deixe-me mostrar como. Certo, então você precisa de uma força para criar essa realidade para nos acorrentar juntos, certo? E essa força, é claro, é chamada de Império Americano. Ou o Império, basicamente apenas o exército. Mas eles mesmos não querem realmente controlar este mundo porque são um exército, certo? Então, o que eles fazem é permitir a criação de uma ordem financeira global, que então constrói o jogo que jogamos, certo? E essas pessoas então constroem a realidade em que vivemos, certo? Então, essa é a ordem financeira global. E o que é essa ordem financeira global? Bem, no topo de tudo está algo chamado Banco de Compensações Internacionais, em Basel, na Suíça, certo? O Banco Central dos Bancos Centrais. Abaixo deles está o Banco Mundial, o FMI, Fundo Monetário Internacional, que controla as regras da ordem financeira global. E então, abaixo deles estão os chamados bancos centrais, certo? Como o Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco Popular da China na China, certo? O Banco da Inglaterra na Inglaterra, certo? Então, juntos, eles criam a ordem financeira global. E qual é a ordem financeira global? É apenas para usar o ZEUA. O dólar como principal mecanismo de extração e armazenamento de riqueza. Ok? Muito simples. O ZEUA, dólar. Outra forma de entender essas pessoas é pensar nelas como os mestres do jogo, ok? Aqueles que estão acima de nós, que construíram o jogo e controlam as regras enquanto o jogamos. No jogo mestres.
Certo, então, uma vez que o jogo foi criado com as regras e incentivos, agora podemos jogar o jogo. E esse jogo se chama economia global, certo? Então, quando a China faz comércio com os Estados Unidos, quando você vai para a Europa de férias, todos estão participando de um jogo criado pela ordem financeira, certo? E o objetivo dessa financeira global, dessa economia global, é fazer com que todos joguem o máximo possível, para que a riqueza possa ser transferida do mundo para os Estados Unidos, as potências constituídas, ok? E eles fazem isso por meio de dois mecanismos. O primeiro é o ZEUA, dólar. Então, toda vez que você usa o ZEU, no dólar você taxa o ZEUA, pois eles podem imprimir a moeda à vontade. Dólares como quiser, ok? A segunda forma pela qual isso acontece é através de algo chamado hierarquia de preços. Certo, uma hierarquia de preços. Então, a economia global é dividida em camadas. Certo, então os recursos são considerados os mais baratos, mesmo que na realidade deveriam ser os mais caros, certo? Porque os recursos são limitados, são finitos. Acima dos recursos, é claro, está a manufatura. E acima da manufatura está a economia do conhecimento. E então, o mais alto é o setor financeiro, certo? Basicamente, os mestres do jogo. Certo, então como podemos ver, uma vez que temos essa hierarquia de preços estabelecida, o que podemos fazer agora é dividir o mundo de acordo com as especialidades, certo? Então, recursos, é claro, seria a Rússia. Rússia, Oriente Médio, o GCC, certo? Arábia Saudita, esses lugares, certo? Então, esses lugares fornecem recursos. Manufatura, então, seria a China, certo? Conhecimento seria a Europa e os Five Eyes, certo? Basicamente, a anglosfera, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha e, claro, o setor financeiro, Estados Unidos, ok? Desculpe, Estados Unidos. Muito bem, como vocês podem ver, isto é um sistema. Isso beneficia os Estados Unidos e seus aliados em detrimento da China e da Rússia, ok? Mas é assim que o jogo está estruturado. É claro que se os Estados Unidos não gostam de você, o que eles podem fazer é não permitir que você jogue este jogo. E esses países seriam, obviamente, a Coreia do Norte e o Irã, entre outros. Ok? Portanto, a China e a Rússia não estão satisfeitas com o sistema, mas pelo menos podem participar. O Irã e a Coreia do Norte sequer têm permissão para participar do jogo da economia global. Tudo bem? Ora, é claro que não podemos deixar as pessoas acreditarem que toda a economia global está estruturada de forma que o Ocidente possa roubar recursos de todos os outros. Ok? Então, o que você faz é criar outra camada chamada Ordem Nacional baseada em regras, certo? Organizações multilaterais que incluem a ONU e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Isso é chamado de Ordem Internacional baseada em regras. Mas na verdade é controlado pelo Império. Então tudo isso são basicamente sombras na parede que o Império está criando, projetando para nos enganar e nos fazer comportar da maneira que o Império quer. Certo, então agora que você tem o sistema em funcionamento, o que você precisa fazer é doutrinar as pessoas para que acreditem que o sistema é justo, correto e bom, certo? E aí você faz isso por meio de 3 mecanismos. Esses 3 mecanismos, claro, são educação, mídia e cultura, certo? O que é educação? Bem, escolas, pessoal, e universidades, academia. Você acha que vai para a tua universidade para aprender conhecimento? Não, você não vai. Você vai para a universidade para ser doutrinado e acreditar que o sistema não é apenas justo, mas que, na verdade, é o que realmente faz o sistema funcionar. É a ordem nacional baseada em regras, certo? Você nem sequer pensou sobre império. Então, isso é educação. Depois, claro, você tem a mídia, que é CNN, BBC, New York Times. Cada vez que você lê um artigo, acha que está recebendo notícias. Você não está recebendo notícias. Você está sendo doutrinado para acreditar que essa ordem é justa, correta e apropriada, certo? Uma frase que você vai ouvir repetidas vezes é ordem nacional baseada em regras. Certo, mas não é uma ordem natural baseada em regras. É a caverna de Platão. É uma ilusão. E por último, claro, está a cultura, que é Hollywood, programas de televisão, sitcoms, coisas que você absorve todos os dias. Existe alta cultura e existe baixa cultura. Então, esses são 3 mecanismos pelos quais essa ordem é basicamente doutrinada em todos. Assim, você nem percebe que isso é uma ilusão, certo? Você acredita que isso é a própria realidade. E tudo isso serve para criar valores e normas. É simplesmente a forma como você enxerga o mundo, o que permite a criação de uma estrutura legal.
Assim, se você quebrar as regras, não é que a elite vai atrás de você. Eles não precisam ir atrás de você porque todo o resto vai. Se você for aquele cara que descobre que tudo isso é uma ilusão, eles vão te matar. Ok, não é a elite, mas as pessoas ao seu redor vão te matar porque você está destruindo a fantasia delas. Certo, você está expondo a fantasia delas, tudo bem. Então esse é um sistema muito eficaz. O problema, porém, é que você precisa espalhar o sistema. Certo, então existem 3 problemas. Primeiro de tudo, você tem que proteger esse sistema, o status quo. Depois você também precisa espalhar esse sistema. E então você também precisa justificar o sistema. E você faz isso através de 3 sistemas transnacionais, 3 organizações transnacionais. E essas são, certo, primeiro, claro, é a inteligência. O que é inteligência? Espiões, ok? O trabalho deles é infiltrar-se nas elites de outras nações e cooptá-las para dentro do sistema. É esse o trabalho deles, ok? É isso que a inteligência faz. Depois temos o crime. Crime. Juste-se envolve nos empreendimentos mais lucrativos, que incluem, é claro, drogas e tráfico de pessoas. E algo chamado lavagem de dinheiro, ok? E essa é uma forma de incentivar a elite global a trabalhar em conjunto, ok? Então, essas são as 2 primeiras. E então existe mais um mecanismo chamado ciência. Agora, você pensa que a ciência é sobre buscar a verdade. Não, não é. A ciência é fundamentalmente sobre encontrar evidências para justificar e proteger o status quo. É por isso que a ciência é fundamentalmente materialista. Temos que lembrar que esse sistema está tentando criar valores. Esses 3 grandes valores são algo chamado de sociedade aberta. O que é sociedade aberta? É basicamente globalização, multiculturalismo, certo? Diversidade é boa. Por que é boa? Porque é boa. Nós não sabemos, é boa. Ok, você entende. Eles vivem por um motivo, mas é sempre assim. Bem, se você não acredita, significa que você é racista, o que é ruim, certo? Então, sociedade aberta. O segundo é a ideia de privatização, certo? Ou o que chamamos de neoliberalismo ou livre mercado. Significando que os governos são péssimos no que fazem. Portanto, você deve permitir que empreendedores privados controlem tudo. Certo, essa ideia de neoliberalismo. Repito, não há muitas evidências que sustentem isso, mas se você não acredita nisso, significa que você é comunista, entendeu? O que é ruim, aliás. E por último, claro, está o consumismo. Ok? Então, o consumismo é basicamente uma questão de como provar o seu valor na vida. Como você busca propósito e significado na vida? Compre coisas, cara, entendeu? E depois poste no Instagram para que as pessoas possam curtir, sabe? Esse é o valor da vida, cara. Ganhe o máximo de dinheiro possível. Depois compre um iate. Arrume uma namorada super gata. Poste tudo no Instagram e aí você é um herói, certo? Claro, o que a gente não discute é que esse sistema está deixando as pessoas solitárias, miseráveis, deprimidas, suicidas. Mas bem, é porque eles não estão tomando drogas o suficiente, certo? Se você está deprimido, deve aceitar 2 presentes quaisquer, e isso resolverá o problema, certo? Certo! Então, como inteligência, crime e ciência estão acima do Estado-nação, são necessários outros mecanismos para operar essas 3 áreas. Assim, o que permite que o sistema funcione é um conjunto de elites. Ok, e você pode dividi-los em 3 grupos. Primeiro temos o capital transnacional. Então pense em finanças, capital transnacional. Depois temos as sociedades secretas. E depois você tem as famílias. Ok, então famílias de elite. Tudo bem. E essas 3 organizações são, em si, delimitadas por algo chamado ocultismo. E discutiremos isso mais tarde, ok, o ocultismo. O ocultismo é basicamente conhecimento secreto e oculto, não disponível ao público em geral. Ele provém de 3 fontes. Bem, de outros lugares também, mas vamos focar em 3 lugares, certo? Filosofia hermética, a Bíblia e a Cabala, certo? Vamos discutir isso mais adiante. Não se preocupe muito com o ocultismo agora. Depois eu vou te mostrar o que é o ocultismo. Mas é assim que o sistema funciona. Certo? Então há algumas perguntas sobre isso. A primeira pergunta é: ok, se isso é verdade, por que esse sistema é separado deste sistema, certo? Por que não simplesmente dizer que o ocultismo é a base de tudo? E então você tem a elite e depois você tem ciência, inteligência, crime e então você tem o império. E o motivo é o seguinte, isso é realmente importante para vocês entenderem.
Este é o parasita. Este é o parasita. Na verdade, ele não cria nada. Tudo o que faz é sugar valor, extrair valor. E este é o hospedeiro. Então, na verdade, esses são dois sistemas separados. Este é o hospedeiro e este é o parasita. Então, sua próxima pergunta seria: ok, vamos apenas assumir que isso é verdade. Que evidências existem de que isso realmente funciona? Porque deveriam existir pessoas que operam esse sistema, certo? Bem, vou dar alguns nomes para vocês, ok? Tudo bem? Então, se for verdade que esse sistema funciona assim, deveriam existir indivíduos que operam esse sistema, certo? Bem, vou te dar alguns nomes. Vou te dar dois nomes: Jeffrey Epstein e Jared Kushner. Ok? E explicarei quem são eles ao longo do caminho. E essas famílias? Havila Rothschild, uma sociedade realmente séria, conhecida como Chabad Lubavitch. Tudo bem. E você pensa, isso tudo é uma conspiração. Isso não pode ser verdade. Bem, é tudo verdade. E mais tarde apresentarei as provas de que tudo isso é verdade. Aliás, alguns de vocês vão pensar, eles são todos judeus, cara. Então, por que dizem que os judeus governam o mundo? Bem, porque as evidências que temos implicam essas pessoas que são judias. Mas há outras pessoas que são mais poderosas, que conseguem se manter nas sombras, certo? Então não é realmente justo dizer que é uma conspiração judaica. Bem, acho que essa explicação, esse sistema, é muito mais complicado do que simplesmente dizer que são todos judeus. Tudo bem, tudo bem. Então, o que eu quero discutir agora são os problemas desse sistema. Tudo bem. E quando entendermos os problemas desse sistema, poderemos compreender por que essa guerra no Irã está acontecendo, para onde ela está caminhando e o que isso significa para o mundo. Ok. Portanto, existem alguns problemas com esse sistema, e quero que vocês percebam isso. O primeiro grande problema é que tudo isso se baseia no império, na percepção do império. E o que isso significa é que todos precisam acreditar que o império americano é invisível. Ele não pode ser derrotado para que o sistema funcione, certo? Uma vez que as pessoas começam a acreditar que existem alternativas, que o império é fraco, então o sistema não pode funcionar. E, portanto, a única solução para esse problema é que a América tenha que ir lutar guerras sem motivo algum. Entendeu? É como ser o valentão da escola, certo? As pessoas te pagam porque acham que você é um valentão e que você não é razoável. E para provar isso, de vez em quando você precisa ir lá e bater em outra criança. Sem motivo algum, certo? Você simplesmente bate na criança e todo mundo fica com medo de você. Essa é a América. E isso nos ajuda a explicar todas essas guerras no Oriente Médio nos últimos 20 anos, certo? Por que a América invadiu o Afeganistão? Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Por que explodiram a Síria? Por que explodiram a Líbia? Por que estão atacando o Irã? Para provar ao mundo que ainda sou o maior e mais temido valentão do bairro, então é melhor você me obedecer ou eu vou te dar uma surra, entendeu? Tudo bem. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que esse sistema, como vocês podem ver, é realmente muito injusto para muitos países. Irã, Coreia do Norte, Rússia especificamente, certo? Então isso nos ajuda a entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, porque eles estão tentando renegociar esse sistema, certo? Porque neste momento o sistema está discriminando contra eles. Está extraindo seus recursos por muito pouco dinheiro. Então eles querem renegociar o sistema. E a forma de renegociar o sistema é mostrando que o império não é tão forte assim, certo? Mas isso também nos mostra por que os Estados Unidos se recusam a entregar a Ucrânia. Essa guerra foi perdida há uns 2 anos, ok? A Ucrânia não tem absolutamente nenhuma chance. Por que essa guerra continua? Porque se a percepção for de que o império é fraco, que o império pode ser derrotado, se as pessoas tomarem conhecimento disso, toda essa estrutura desmorona, entendeu? Certo? As pessoas acordam e veem que são apenas sombras na parede. Então, os Estados Unidos não têm outra escolha a não ser continuar lutando, ok? E isso também nos ajuda a explicar por que os Estados Unidos invadiram o Irã. Para mostrar à Rússia, eu ainda sou o maior e mais perigoso valentão. E agora entendemos o que o Irã está fazendo. O Irã agora está atacando toda essa estrutura. Se você pensar bem, o que o Irã percebe é o seguinte: eu não posso atacar o império diretamente. É poderoso demais. Eles têm armas nucleares. Eu não vou atacar o sistema educacional, midiático e cultural dos Estados Unidos porque é muito enraizado. Eu posso atacar a ONU e a OMC, mas tudo está sendo controlado pelos Estados Unidos. Então, a única coisa que eu posso atacar é o quê? A economia global, certo? É por isso que eles fecharam todos os movimentos críticos.
Porque uma vez que eles pressionam a economia global, e tudo isso é interligado, destrói toda a estrutura, entende? É uma casa de cartas, você encontra o ponto fraco, atinge ele e tudo desmorona, certo? E é por isso que o Irã está fazendo o que está fazendo. E o que isso também nos mostra é o seguinte: não pode haver cessar-fogo, não pode haver trégua, não pode haver paz, porque tanto o Império Americano quanto o Irã estão lutando pela própria natureza e realidade social. Tudo bem? E a terceira coisa que quero que vocês saibam é esta. Lembre-se, na alegoria da caverna de Platão, eles realmente não precisam fazer nada porque os próprios prisioneiros querem proteger o sistema. Bem, isso também é verdade. Onde? Se você está na educação, na mídia e na cultura e está no topo, você não está no poder, mas se beneficia do sistema. E, portanto, você insiste em proteger o sistema a todo custo. E essas pessoas, é claro, são chamadas de boomers, certo? Certo, não todos eles, ok? Mas a elite dos boomers, mesmo que eles próprios não tenham tanto poder assim, são muitos, certo? E eles vão lutar, vão fazer com que seus políticos e os militares lutem até a morte para manter a ilusão do império que os beneficia. Tudo bem? Mais uma vez, a alegoria da caverna de Platão. Certo, tudo bem, então agora podemos responder as 3 perguntas. Por que essa guerra começou? Porque os Estados Unidos não tinham escolha nessa questão, certo? Eles precisavam defender a ilusão de que o Império Americano era invencível. Caso contrário, toda essa estrutura desmoronaria, certo? Quando essa guerra vai acabar? Essa guerra termina quando a economia global for destruída. Porque uma vez que a economia global for destruída, toda essa estrutura desmorona, certo? E o que vai acontecer depois dessa guerra? Bem, um novo mundo vai surgir, onde haverá diferentes esferas de influência. Certo, mas vamos discutir isso mais tarde. Mas primeiro eu apresentei para vocês a grande estrutura do que está acontecendo. Tudo bem, certo? Então agora o que eu quero fazer é aprofundar mais na estrutura desse mundo, certo? Isso? O que eu quero mostrar para vocês é que Jeff Epstein é um dos operadores do sistema. Ele trabalha para os Rothschild, assim como para sociedades secretas e para a capital central, e está inserido nos mundos da ciência, do crime e da inteligência. Ok. E, novamente, a evidência é algo chamado arquivos Epstein, certo? Então, vamos dar uma olhada nos arquivos Epstein. Ok, então este é Jeff Epstein e este é Donald Trump. Muito bem, Jeff Epstein morreu em 2019, em uma cela de uma prisão federal de segurança máxima. E ele estava aguardando o seu julgamento sob graves acusações de muitos crimes, e o FBI conduziu uma investigação sobre ele. E recentemente, os Estados Unidos, através do Departamento de Justiça, o DOJ, publicaram em seu site cerca de 3 milhões de documentos relacionados à investigação sobre Epstein. E muitos desses documentos são e-mails. E o que você descobre é que ele conhece todas as pessoas poderosas do mundo. Então, por muito tempo, acreditou-se que Jeffrey Epstein era um agente do Mossad, certo? E o trabalho dele era atrair americanos poderosos, como Bill Gates, Bill Clinton, para sua ilha chamada Ilha Epstein, onde ele os filmava participando de atividades comprometedoras e depois os chantageava. Certo, e por muito tempo, esse era o papel que as pessoas entendiam que Jeffrey Epstein desempenhava. Mas então, quando você olha os e-mails, percebe que, na verdade, isso era o que ele fazia por diversão. Na verdade, ele ganhou a maior parte do seu dinheiro com tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além disso, Bill Gates não ia à ilha Epstein para dar dinheiro a Jeff Epstein. Jeff Epstein, ele foi pedir dinheiro. Pense sobre isso, certo? Bill Gates, que já foi o homem mais rico do mundo, estava implorando dinheiro para Jeff Epstein. Pense nisso, certo? Ok, então, vamos olhar para quem ele é. Certo, este é Peter Thiel. Peter Thiel, como vocês sabem, é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E Peter Thiel e Jeffrey Epstein estão marcando um horário para se encontrarem. Novamente, não é Jeffrey Epstein que está procurando esses caras, são eles que estão procurando por ele, certo? Elon Musk, o homem mais rico do mundo, na verdade está tentando marcar uma reunião com Jeffrey Epstein. Muito bem, por quê? Porque Jeffrey Epstein diz, eu represento os Rothschilds, entendeu? Seu dinheiro é falso, seu dinheiro é dinheiro do mercado de ações, seu dinheiro é uma ilusão. Eu represento dinheiro de verdade, poder de verdade, riqueza de verdade, ok? Muito bem, os Rothschilds. Certo, então Jeff Epstein é muito próximo da família Rothschild. Por quê? Bem, esta é Irena de Rothschild, uma das integrantes da família Rothschild, ok?
E em dezembro de 2018, ok, um ano antes de ele morrer, certo, Jeremy Epstein envia um e-mail para Aaron Rothschild dizendo: Ei, deixa eu te contar uma coisa muito engraçada. Harvard afirma que, quando Hitler era pobre, ele morava em uma casa, uma instituição de caridade, financiada por 3 famílias ricas de origem judia. E quem são essas 3 famílias ricas? Eles são os Rothschild, certo? Depois, aos Epsteins, eu e os Gutmans. Assim, essas 3 famílias, Rothschild, Epstein e Gutman, têm uma relação que remonta a séculos. Tudo bem? Portanto, Epstein é membro de uma das famílias mais poderosas do mundo. Tudo bem? Pois bem, tanto a Arrhenius quanto os Rothschilds nos dão essa resposta. E diz, é só uma teoria da conspiração, certo? Disse que os judeus criaram Hitler. E Epstein fica bravo com ele e diz, não, é 100% verdade, cara. Hitler vendia suas roupas e já morava em um abrigo financiado por judeus. Epstein, Rothschild, Gutman. Sem conspiração. É realmente verdade, tá bom? Os Epsteins, quem somos nós? Nós somos os banqueiros de Viena, certo? Estamos por aqui há mais tempo do que todos. Vocês, Rothschilds, acham que são poderosos? Bem, nós também somos poderosos, tá bom? Certo, vamos continuar. Certo, então o FBI está conduzindo uma investigação sobre Jeffrey Epstein e eles criam um dossiê sobre ele. E há uma fonte humana confidencial, basicamente um espião, que eles recrutam para contar quem é Jeffrey Epstein e qual é a sua rede. E o FBI fica meio impressionado com o que descobre, certo? Então, Amber, você poderia me ajudar a ler, por favor? Certo, tudo bem. Muito bem, então quero que você comece do início e é um pouco difícil de ler, mas tente o seu melhor. Ok. Jeffrey Epstein foi representado legalmente por Alan Dershowitz. Alan Dershowitz, tudo bem? Alan Dershowitz é professor em Harvard. Ele é um dos homens mais poderosos da América, entendeu? Alan Dershowitz. Continue. CHS se lembrou de Dershowitz até Alex. O senhor Acosta... Procurador do Distrito Sul da Flórida na época, que Epstein pertencia tanto aos SPL quanto aos Estados Unidos, e serviços de inteligência aliados. Certo, então, em 2008, Epstein foi preso na Flórida por comportamento inadequado, ok? E Alan Edwards entra e diz, ei, vocês não podem prender esse cara porque ele trabalha para a inteligência. Na verdade, a verdade é que a inteligência trabalha a seu favor, entendeu? Continue. CHS compartilhou gravações telefônicas entre Dershowitz e Epstein, durante as quais ele fez anotações. Após essas ligações, o Mossad então ligava para Dershowitz para um relatório pós-contato. Epstein era próximo do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e foi treinado como espião sob sua tutela. Barak acreditava que Netanyahu era um criminoso. Arábia Saudita, Israel e Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos são aliados contra o Catar, a Turquia, o Irã e a Síria. Ok, isso não está certo. Certo, então aqui diz que Epstein trabalhava para o Mossad. Isso não é verdade, ok? Muito bem, então você analisa a vida de Epstein. Na verdade, ele começou sua carreira em Dalton. Dalton é uma das escolas de elite mais prestigiadas da América. É aí que estão todas as crianças mais poderosas, ricas e centradas na família, ok? Ele foi contratado como professor. Depois, ele foi trabalhar na Bear Stearns, que é uma empresa financeira. E lá ele aprendeu sobre finanças. Mas então ele foi trabalhar para Doug Lees. Quem é Doug Lees? Doug Lees é um traficante de armas envolvido no caso Irã-Contras. Então ele é um dos maiores traficantes de armas do mundo. E então ele começou a trabalhar para Barak, que é o ex-primeiro-ministro de Israel. Certo, então você está todo mundo está ok, bem, é porque ele é ruim em tudo e por isso ele era transferido de um lugar para outro, certo? Mas outra forma de dizer isso é, ele é um agente e está sendo treinado por mentores sobre como o poder funciona. Isso faz sentido? Vamos supor que eu tenha uma grande empresa, certo? E eu sou o presidente. Meu filho vai herdar essa empresa. Como eu o treino para ser um bom chefe? Bem, eu faço ele trabalhar em diferentes departamentos da empresa e faço com que mentores o treinem nesses diferentes departamentos, certo? Então, o que é Dalton? Dalton é educação, certo? O que é Bear Stearns? Finanças. O que é Doug Lees? Ele é criminoso, tráfico de automóveis. E quem é Farrakhan, Barad? Ele é inteligência, certo? Faz sentido, pessoal. Ele está sendo treinado e orientado em diferentes setores de poder no mundo. Tudo bem, continue lendo. Masha Drakova, número de telefone, reside no Vale do Silício. Ela dirige um filme chamado Day One Ventures, uma empresa também chamada Day One Ventures, que supostamente é uma empresa de investimentos em estágio inicial.
Ela costumava ser o principal contato do presidente russo Vladimir Putin no movimento juvenil russo. CHS e Drokova conversaram, mas Drokova não falou nada sobre tecnologia. Em vez disso, ela olhou para CHS e disse: "Você conhecia Epstein, não conhecia?" Ela disse que Epstein era um homem maravilhoso. Certo, então Epstein tinha ligação com Vladimir Putin, certo? Tudo bem, vamos ler a última sessão. Esta é a mais importante, ok? Cerco conforme aconselhado Shabbat. Certo, Shabbat Lubavitch, não é a organização de que falamos. Sim, continue. O Shabbat está fazendo tudo o que pode para cooptar a presidência de Trump. Shabbat é basicamente o judaísmo sancionado pelo Estado. É usado por Putin para monitorar todos os oligarcas judeu-russos. No dia em que Trump foi eleito presidente, Ivanka Trump e Jared... Jared. Não disse Kushner, mas prossiga. Nós estávamos visitando o túmulo do antigo rabino, no cemitério. Schneerson. Então, lembrem-se, na aula passada eu mostrei a vocês um vídeo de Netanyahu se aproximando de um rabino chamado Rabino Schneerson e dizendo: "Você me daria sua bênção?" E Schneerson diz: "Sim, eu irei. E por favor, apressem-se e façam o Messias vir." Então está tudo interligado, ok? Netanyahu, Schneerson, a família Trump, Putin. Está tudo interligado por meio de Shabbat Lubavitch e Jeffrey Epstein, ok? Continue. Quem? Ele era o rabino mais poderoso da rede Shabbat. Jared não revelou sua participação em Kadri. Devido aos seus laços com o Estado russo, NFI, a CHS acreditava que isso era, e é, a verdadeira história da conivência russa. Kushner movimentou muito dinheiro de investimentos russos. O FBI deveria investigar as instituições de caridade da família Kushner para encontrar evidências de corrupção e lavagem de dinheiro. Chabot rotineiramente usa instituições de caridade para lavar dinheiro. Certo, então é isso, pessoal, ok? É isso. O FBI fez uma investigação. O que eles descobriram é que Jeffrey Epstein e Jared Kushner fazem parte dessa rede transnacional que consegue cooptar. Diferentes nações, como a Rússia e o ZO, estão todas conectadas à organização transnacional Shabbat Lubavitch, liderada pelo líder Rabino Schneerson. Tudo isso faz parte de uma grande rede. Tudo bem? E vamos analisar isso. Certo, isto é um relatório secreto do governo. O que aconteceu foi que, quando os americanos entraram no Afeganistão, os britânicos também entraram. E o príncipe Andrew, irmão do rei, pediu ao governo britânico que investigasse oportunidades de investimento no Afeganistão. Então, este é o governo britânico. Portanto, tudo o que eles relatarem terá que ser confidencial. É basicamente segredo de Estado. E este relatório indica ao príncipe Andrew qual o melhor lugar para investir no Afeganistão. E o que faz o príncipe Andrew? Ele envia o e-mail diretamente para Jeffrey Epstein, ok? Você acha que esses caras trabalham para o governo, príncipe Andrew? Não. Eles trabalham para Jeffrey Epstein, que trabalha para os Rothschild. Tudo bem? Tudo bem. Isto é a Líbia. Tudo bem. Então, em fevereiro de 2011, ok? Isto é julho de 2011, os Estados Unidos começam a bombardear a Líbia. E parece que Gaddafi vai cair. E Jeffrey Epstein e seus amigos já estão discutindo como ganhar dinheiro com isso. Porque eles sabem que a Líbia tem muitos ativos congelados em bancos americanos. Assim que um novo governo assumir o poder, esse novo governo vai querer o dinheiro de volta. E Jeffrey Epstein e seus amigos pensaram: vamos fazer isso para eles e receber uma comissão. Você sabe ler? Entendido. Lembre-se que já existem 80 bilhões de dólares americanos em fundos e ativos congelados internacionalmente, dos quais 32 bilhões e 400 milhões de dólares americanos estão nos Estados Unidos. E estima-se que o número real esteja entre 3 a 4 vezes esse valor em ativos soberanos roubados e desviados. Então, se conseguirmos identificar e recuperar de 5% a 10% desse dinheiro e receber de 10% a 25% como compensação, estamos falando de bilhões de dólares. Mas o verdadeiro prêmio é se conseguirmos nos tornar os caras de confiança deles. Porque eles planejam gastar pelo menos 100 bilhões de dólares no próximo ano para reconstruir o país e impulsionar a economia. Além disso, lembrem-se, a Líbia é um país rico, já que sua população é 2 milhões menor do que a da cidade de Nova York. E possui a 9ª maior reserva de petróleo bruto e gás natural do planeta, e uma taxa de alfabetização de quase 80%. Vocês entendem o que está acontecendo, certo? Esses são parasitas. Eles analisam a geopolítica e pensam: como podemos tirar proveito dos eventos geopolíticos para maximizar nossos lucros? Tudo bem? E você pensa: ok, bom, Jeffrey Epstein se foi.
Desculpe, tudo bem, sem problemas. Outro assunto que gostaria de discutir com vocês é o Bitcoin, ok? Isso está no artigo do Guardian, um artigo do Guardian que mostra que Jeffrey Epstein estava ajudando a financiar o desenvolvimento do Bitcoin. Tudo bem? Mas não só isso, quero mostrar esta foto para vocês. Isso aconteceu em 2004, em Harvard, certo? Este é Larry Summers, que era o presidente da Universidade de Harvard. Este é Steven Pinker, um dos acadêmicos mais famosos de Harvard. E este cara é Jeffrey Epstein, certo? Quem está pagando por esse jantar? Provavelmente Jeffrey Epstein. E você fica pensando, o que está acontecendo aqui? E mais uma vez, continuo dizendo isso a vocês. Vocês acham que o meio acadêmico se resume a buscar a verdade, a fazer pesquisa? Não, não é. Trata-se de proteger e justificar o status quo. Trata-se de proporcionar uma rede para que pessoas influentes se encontrem e trabalhem juntas, ok? E os arquivos de Jeffrey Epstein revelam isso, né? O quão corruptos são o meio acadêmico e a ciência. Tudo isso faz parte dessa enorme rede transnacional, essa grande aliança entre ciência, crime e inteligência para extrair o máximo de valor possível do mundo, entendeu? Esses são parasitas. E você pensa, ok, que tal Jared Kushner? Bom, o Jared Kushner está fazendo a mesma coisa, pessoal, ok? Este é Jared Kushner, certo? Quem é esse cara? Vladimir Putin. O que eles estão fazendo? Eles estão discutindo a paz na Ucrânia. Porque o que Jared Kushner está dizendo para o Putin é, escute, eu posso negociar. Ok, estou especulando, certo? Eu não sei, tá bom? Mas eu imagino ele é um incorporador imobiliário, então ele está dizendo para o Putin, olha, depois que esse tratado de paz acontecer entre Ucrânia e Rússia, a Ucrânia vai precisar ser reconstruída. Então você deveria dar oportunidades para... Você sabe, certo? Ok, então isso é a Rússia. Aí você vai para o Irã. Aqui estão Jared Kushner, Steve Woodcock e o ministro das Relações Exteriores de Omã. E antes do ataque contra o Irã acontecer, houve essas negociações de paz entre os iranianos. E Jared Kushner e Steve Woodcock, que representam os americanos. Então esse cara, Steve Woodcock, durante as negociações, foi à TV e disse que os iranianos estão tentando Eles estão tentando enriquecer urânio em nível de armamento o mais rápido possível, certo? Então, o que Steve Woodcock está fazendo é sabotar as negociações de paz. Esses caras estão negociando com os iranianos não para criar um tratado de paz, mas para criar uma justificativa para a guerra, certo? E também este é Jerry Kushner, desculpa. Droga, tudo bem. Este é Jerry Kushner, este é Steve Witkoff e este é Benjamin Netanyahu. O que eles estão fazendo? Estão discutindo a paz em Gaza. Por quê? Porque depois que a paz for conquistada em Gaza, Steve Witkoff e Jerry Kushner vão liderar uma equipe imobiliária para desenvolver Gaza e transformá-la nessas vilas de luxo, pessoal. Ok? É assim que o mundo funciona. Tudo bem? Mas, novamente, tem um problema com esse sistema, entendeu? Então, ok, bem, é assim que o mundo funciona. Agora, a pergunta então é, ok, se é assim que o mundo funciona e Jerry Epstein, Jerry Kushner e outros são o verdadeiro poder no mundo e eles representam a elite, como sabemos disso? Porque os arquivos de Epstein estão disponíveis no site do governo, certo? Por que é que você pode entrar no Departamento de Justiça e ver todas essas coisas? Bem, porque há um problema com esse sistema. E é o seguinte, esse sistema é um parasita, certo? Então eles estão extraindo valor do Estado-nação. Assim, outros membros da elite se perguntam, por que eles podem ser os parasitas, mas nós não, certo? O que está acontecendo é uma guerra civil entre a elite, essas pessoas, e a contra-elite, pessoas que querem tomar o lugar e se tornar os parasitas. Ok, e é por isso que estamos vendo esse conflito emergir agora nos Estados Unidos. Certo, alguma pergunta pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem, então vamos discutir esse conflito civil, essa guerra civil, na próxima aula.